muita gente já sabe, mas agora pros inscritos do canal, né? A gente não somos mais duas nessa bancada, não somos mais duas hosts. Não. A gente agora tem um mini host aqui. Um baby host. E eu tô... Era um sonho. Quando a gente iniciou o podcast, eu e a Kézia falamos um pouquinho sobre a nossa vida. E quando a gente foi falar sobre sonhos, o meu maior sonho era ser mãe. E eu desejei muito isso. Eu sonhei muito com isso. E hoje a gente tá aqui pra contar isso pra vocês. Esse momento bem especial. Eu tô muito grata por estar vivendo isso. Eu tô muito grata por essa bênção na minha vida. E eu tenho muito a agradecer a Kézia também, porque ela viveu muito isso comigo. Ela sonhou comigo e o sonho se realizou. E a gente tá... Eu tô muito feliz, meu marido tá muito feliz. E vamos ver, né? Agora vamos gravar com um baby aqui na barriga. Não vou beber vinho. Mas prometo dar o meu melhor pra vocês. Ai, caiu uma lágrima. E é isso, Eu falei gente. que esse episódio ia ser muito especial. A gente tá muito feliz. Parece que assim, ó, a família pode vir tá crescendo. Amém. Né? E amém. É muito especial. Muito, muito, muito mesmo. E pensando nisso, a gente tem uma convidada pra dar o start nessa nova fase na minha vida, nesse novo momento. Deus mandou ela, né, de presente pra mim, pra Kézia, pro Pod, pra trazer uma visão diferente, tirar nossas dúvidas, nossas curiosidades, trazer a experiência dela. Com quem que a gente tá aqui hoje, Kézia? Nós estamos hoje com a Rafa Magarino. Gente, ela é muito, assim, ó... A gente conversando sobre ela e a gente foi consumindo o conteúdo dela, assim, porque ela ajuda as mamães, ela ajuda as mulheres, né, nessa nova etapa, nesse novo ciclo, nessa nova fase, assim. E né, eu acho que é uma fase muito única e desafiadora, né? Então, esse episódio, ele é cheio de amor, de dicas para vocês que são mães, que pretendem... Eu pretendo ser mãe, então quero que vocês aprendam, que vocês aprendam, assim, com a Rafa. Bem-vinda! Bem-vinda, Rafa! Estou muito feliz e muito honrada de estar aqui num dia tão especial, que eu tenho certeza que vai ser inesquecível esse episódio, porque é um marco, né, na história de vocês, na tua especialmente. Então, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e espero contribuir não só com vocês, mas também com as mamães aí da audiência e com as famílias. Com certeza, Rafa. É o que eu falo, assim, eu sempre sonhei em me casar, em conhecer o mundo, em ter um lar. Mas ser mãe sempre me deu um frio na barriga, me fez meu olho brilhar, sabe? Isso sempre foi algo que eu queria muito viver. E chegou o momento e eu tô assim, ó... Meu Deus, o que vem pela frente? É muito legal saber, né, desse desejo, porque de fato, quando uma gestação é desejada, é muito mais simples, não significa que seja fácil, mas a experiência costuma ser muito mais simples, muito mais leve, porque a mulher já está disponível para tudo que essa experiência vai trazer, ainda que nem sempre ela saiba exatamente o que virá, especialmente porque cada gestação é única. Ainda que a gente possa fazer um manual de maternidade, que eu brinco que não existe, mas ainda que a gente fosse construir, a gente não conseguiria catalogar ali todas as experiências, porque cada mulher vai viver a sua realidade. Mas ter desejado, estar disponível para essa experiência, com certeza, torna o processo muito mais leve. Então, eu espero que assim seja para você. Vai ser. E também a gente vai trazer aqui hoje também vários recursos e habilidades para lidar com os desafios. Preciso de todos. Que você já fique preparada dentro do que é possível. Ai, Rafa, eu acho que vai ser muito rico pra mim, é que nem a Kézia falou, pra quem quer ser mãe, né, no futuro, pra quem já é porque é muita emoção, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, e eu acho que ter uma pessoa que organize nossas ideias, que faça a gente entender, ter uma visão diferente do que acontece, do porquê que acontece, tendo essa explicação pra gente, eu acho que isso é muito valioso, né, porque eu às vezes me sinto assim, eu tô tentando viver uma fase de cada vez, né, eu completei 12 semanas essa semana, eu tava muito ansiosa pra completar, eu acho que era o primeiro, assim, objetivo, quero completar essas 12 semanas pra eu ficar um pouquinho mais tranquila, e daí eu vivi essa fase.
agora tem uma outra fase. E assim a gente vai vivendo, né? Eu tô tentando dividir em fases pra não me engolir, sabe? Pra maternidade não me engolir. E isso que você trouxe da ansiedade, né? Você disse, eu tô muito ansiosa. A ansiedade, ela é uma emoção natural, ela faz parte da nossa vida. Na gestação, inevitavelmente, a gente vai aumentar os nossos níveis de ansiedade, especialmente porque é algo completamente novo. Você nunca viveu nada parecido com essa experiência. E eu observo que mesmo mães que não são mães de primeira viagem, cada gestação é única. Então, isso muda muito de acordo com a realidade que a mulher está inserida, com o momento de vida, se foi desejado ou não, como eu comentei antes. Então, cada gestação vai ser uma experiência única. E essa ansiedade vem muito também do novo. O que está por vir? O que eu posso esperar dessa nova etapa? Então, é importante também as mamães acolherem essa ansiedade como uma emoção natural, mas também aprender a lidar com ela, manejar, para que isso não se torne um problema, que muitas vezes pode vir a ser um problema. Então, estar atenta a isso é importante. Eu acho que que eu falo pra Ana, assim, né? A Ana é uma pessoa que ela é muito... Ela sabe exatamente as coisas que estão acontecendo. E um dos desafios que eu imagino que seja para todas as mães também é que é uma coisa que está totalmente fora do controle. Porque está acontecendo, se você não tá ali, não faz a ultrassom e tudo, é uma coisa que ela está acontecendo dentro de você e que você não tem controle. Você não sabe se ali está tudo bem, tudo. E essa ansiedade é muito disso, né, também. Porque além da novidade, é a questão de você não ter controle de nada. E né? já começa na decisão de engravidar. Exatamente. E eu sou um pouquinho controladora, né, Kézia? É que eu fui educada aqui, eu falei que né, eu não vou ficar falando aqui. Assim. A dificuldade da Ana é ser controladora e não conseguir controlar. Mas eu acho que já começa um aprendizado daí, né? Eu comento com elas, assim, que quando eu pensava assim, quero ser mãe... Eu pensava, quero ser mãe de tal menino ou menina. E quando eu engravidei, existia aquela viradinha de chave, né? Porque eu só quero ter a saúde. E junto com essa ansiedade que eu te falei, eu acho que é um misto de ansiedade com preocupação, né? Sim. Eu acho que não é só a ansiedade que eu vivo uma ansiedade porque eu tenho preocupação em estar tudo bem. E isso é interessante porque na psicologia a gente fala muito disso, de duas coisas que andam lado a lado, preocupação e ansiedade. A ansiedade, muitas vezes, inclusive quando a gente está falando aqui de um transtorno ou algo assim, ela traz justamente como característica preocupações excessivas. E eu gosto muito de trazer para as gestantes que eu acompanho, e mesmo para mães de bebês pequenos, o quanto é importante a gente estar atenta no que é uma preocupação produtiva e o que é uma preocupação improdutiva. Porque essa necessidade de controle, na verdade, e eu também sou bem controladora, eu brinco que eu sou uma controladora trabalhada, essa necessidade de controle, ela vem justamente pelo nosso receio de ser surpreendida negativamente pela vida. Porque a gente quer tentar controlar todas as variáveis para que a gente não seja surpreendida ou tenha algum tipo de sofrimento, um medo. No entanto, a gente não consegue controlar porque poucas coisas estão no nosso controle de uma maneira geral na vida, não só na maternidade. E acaba que quando nós controlamos muito o ambiente, todas as variáveis, a gente também se priva de ser surpreendida positivamente. Porque a gente acaba conduzindo as coisas de uma forma que elas aconteçam exatamente do jeito que você gostaria. E nem sempre o que a gente deseja ou gostaria é o melhor. Porque são as nossas perspectivas, as nossas crenças, a nossa visão alcança dentro do nosso mundo. E quando a gente solta um pouco esse controle, a gente se permite enxergar o mundo pelos olhos dos outros muitas vezes. E a visão pode ser muito mais interessante. Então, isso é muito importante a gente estar atenta de as preocupações que eu tô tendo, que benefícios que elas me trazem, o que de fato eu vou conseguir controlar aqui, quais vão ser os prós e os contras disso. E a maternidade está o tempo todo jogando isso na nossa cara, né? De que você pode fazer do seu jeito, mas não é você quem decide. E aí, até o momento de engravidar, de gestar, a gente planeja, deseja.
mas a gente não tá no nosso controle. Sim. Então, isso é bem interessante e é algo que é legal você ter esse autoconhecimento de como você funciona. O que vale a pena se preocupar e o que não vale, né? Isso, O que e até vale entender, né? Eu sou uma desgaste. pessoa controladora, então eu preciso ficar atenta a isso para que isso não seja um prejuízo. Aceitação. Perfeito. Mas, Rafa, vamos lá. Tu é psicóloga, Sim. tu é especialista em... Eu sou especializando em terapia cognitivo-comportamental, tenho formação também em terapia cognitivo-comportamental e em terapia comportamental dialética, que são duas abordagens que eu uso muito com as mães. Muitas mulheres que chegam na clínica, elas não têm um transtorno mental. Elas estão passando por momentos de sofrimento, de dificuldade com regulação emocional, e hoje a terapia comportamental dialética é a abordagem que tem melhor evidência para o tratamento para a abordagem da regulação emocional. E eu fui me especializando nessa temática pela minha prática clínica de atender mães, e obviamente que isso aconteceu pela minha experiência pessoal, que a maternidade para mim foi uma experiência muito conta difícil. Um pouquinho pra gente como que isso chegou, né, na minha vida. Eu fiz faculdade primeiro de Direito, eu sou formada em Direito há muitos anos, e eu não me realizei nessa profissão, não me identifiquei, trabalhei com moda, fui percorrendo aí vários caminhos até chegar na psicologia. Eu via a psicologia antes como um hobby. Eu gostava muito de autoconhecimento, desses conteúdos de psicologia, até o momento em que eu fui fazer uma pós-graduação, que era com uma abordagem psicológica, mas com um foco em autoconhecimento. E aí eu sou muito regrada, gosto das coisas muito certinhas. Eu pensei, não, eu quero me aprofundar nisso e eu vou estudar psicologia. E aí eu fiz a faculdade, eu entrei na faculdade de psicologia com 34 anos. Então, eu já sabia que se eu quisesse ser mãe, provavelmente eu teria que ter o bebê no decorrer do curso. Seria mais recomendável. E aí eu engravidei na faculdade. E foi um processo, assim, para mim, tanto a gestação, mas especialmente o pós-parto, muito desafiador. E aí foi isso que me deu realmente o desejo de trabalhar com mães e poder contribuir na vida dessas mulheres para que elas talvez não passassem o que eu vivi, mas de uma forma mais leve. Mas você teve a ajuda, esse teu processo que foi desafiador e tudo, você Sim. teve alguém que te ajudou e que te deu esse estralo, nossa, preciso fazer isso para ajudar outras mulheres? Eu já fazia terapia, né? Quando eu engravidei, eu já tinha um processo terapêutico e eu tinha ferramentas, obviamente, para lidar com a gestação, tanto que durante o meu período gestacional eu passei por algumas dificuldades. Tive diabetes gestacional, tive plaquetopenia, que eram as plaquetas baixas, então durante todo o processo gestacional eu tinha que ficar monitorando isso, que são coisas que quando as pessoas talvez olham de fora, elas parecem muito simples, mas na realidade da gestante, por todas essas preocupações, os medos, isso toma uma intensidade muito maior. Porque uma das palavras que eu associo muito ao período gestacional é isso, a intensidade. Tudo é muito intenso. Sim. Todas as emoções, elas chegam com muita intensidade. A gente fica muito mais sensível, muito mais vulnerável. E aí, quando o meu bebê estava com 15 dias, mais ou menos, eu comecei a ter crises de ansiedade. Comecei a ter pensamentos de que eu não conseguiria cuidar do bebê, de que eu não era boa o suficiente para aquilo, que eu não iria dar conta, que se eu fosse dar banho no meu bebê, eu poderia afogar o bebê. Eu comecei a ter pensamentos catastróficos e por me conhecer, por ter esse conhecimento, eu logo consegui pedir ajuda. E aí eu vi o quanto foi fundamental, porque eu fui medicada, né, pela psiquiatra que era da minha confiança, eu entrei em contato e em questão de 10, 12 dias, a minha rotina tinha mudado completamente para ter mais qualidade, para poder cuidar do meu filho. E aí eu fiquei pensando quantas mães, quantas mulheres que não têm isso. E não, ela não consegue, eu acredito que muitas mulheres elas não conseguem identificar que elas estão passando por um processo no caso, né, de uma depressão pós-parto, porque eu acredito que seja tantos hormônios, tantas emoções, que você vai identificando, isso aqui eu tô assim, porque às vezes eu tô cansada, né? E você não consegue identificar. E eu acredito pede que ajuda. o principal
a maior dificuldade nesse sentido é justamente o fato do preconceito que existe em relação a esse tema e do estigma da romantização da maternidade. A ideia de que esse período gestacional, pós-parto, ele deve envolver realização, alegria, coisas só positivas. E isso faz parte do processo, mas não é tudo. Em muitos momentos pode ser muito difícil. Então as mulheres se sentem muito culpabilizadas quando elas não estão vivendo essa expectativa na prática. Quando elas acreditam que eu deveria estar feliz, eu deveria estar muito alegre, eu deveria estar plena aqui nesse momento e eu só choro, ou eu não me sinto segura, ou eu tô arrependida, o que eu fui fazer com a minha vida. Porque esses questionamentos, eles podem vir em alguns momentos. Isso não significa que você não ama o seu filho, que você não é uma boa mãe. Sim. Nada disso, isso não desqualifica a mulher. Mas é algo que a mulher passa e que muitas vezes ela tem vergonha de compartilhar, ela tem medo. E a rede de apoio e o parceiro nem sempre estão preparados para lidar com isso. Então, quando você leva isso para sua família, para sua rede de apoio, e não é acolhida, ou mesmo ouve críticas, a mulher se fecha. Ela não fala mais sobre o tema. E aí ela sofre calada.